E aí galera, aqui quem fala é o Mestre da Erotes e eu vim aqui trazer pra vocês o capítulo 3 da minha própria novel. E sério gente, eu queria agradecer aqui do fundo do coração a cada um de vocês que tem acompanhado cada um desses capítulos, pois essa novel é algo exclusivo criada por mim. Cada like, comentário e pedido de próximo capítulo me enche de felicidade e de um orgulho 10 vezes mais do que qualquer outro vídeo desse canal, pois eu fico muito feliz aí que vocês estejam gostando, gente, do fundo do meu coração. Então eu espero que vocês gostem desse capítulo aqui também. Se você preferir ler, o link do capítulo tá aí no comentário fixado e o canal do Grey tá aí na descrição. Aquele que trará o caos. Capítulo 3. Você se lembra? A viagem começou e tudo parecia estar indo bem. Ninguém incomodou Jonah novamente pelas conversas que ele escutava. Parecia que já tinham se esquecido dele, pelo menos por enquanto. Mas uma coisa veio à sua mente, por causa de toda a sua preocupação em como todos reagiriam à sua presença. Ele nem pensou nisso antes. Mas agora ele tinha que perguntar: para onde vamos nessa excursão mesmo? Jonah perguntou interiormente. Se eu me lembro bem, vai ser um parque arqueológico na cidade vizinha. Ayla respondeu enquanto dava de ombros. Isso seria incrivelmente chato. Mas felizmente só temos que dar no pé assim que chegarmos lá. Adicionou Bailey com um sorriso maroto, já conseguindo sentir o novo jogo em suas mãos. Um parque arqueológico, hein? Ganhamos a competição pra isso. Queria um prêmio de verdade. Jonah suspirou. A viagem estava indo bem e a vista da paisagem era calma. Jonah não podia se importar menos com as conversas de seus colegas enquanto a música de seus fones de ouvido abafavam as vozes ao seu redor. Jonah odiava a sensação de que as pessoas estavam olhando para ele. Então, ele fez questão de não tirar os olhos da janela com medo de que todos estivessem o encarando. Porém, enquanto encarava a paisagem, Jonah se pegou olhando para o seu reflexo refletido na janela. Ele o encarou enquanto uma maré de sentimentos o inundava. Sempre que ele via seu reflexo, péssimas memórias vinham à sua mente, levando ele a uma autoaversão. O rosto que uma vez ele olhara com admiração, se orgulhando daquilo que ele achava ser um rosto bonito e que sempre esbozava uma expressão confiante. Agora era a coisa que ele mais odiava. O brilho de seu sorriso havia se desgastado, ou isso era o que ele imaginava, pois ele não tinha coragem de esboçar seu sorriso, com medo de que o que ele temia fosse verdade. Mas, mesmo que ele pudesse esconder o seu sorriso, ele não poderia fazer o mesmo com o resto de seu rosto. E isso era algo que ele odiava. Ele odiava o que ele via nele mesmo todas as vezes que se via em um espelho. E dessa vez não foi diferente. Por mais que ele tenha deixado o cabelo crescer na esperança de esconder seu rosto, ele ainda podia ver claramente seus olhos. Os olhos que ele tanto odiava. Eram olhos vazios que ele sempre via em todas as vezes que ele se olhava no espelho. Eram os olhos de alguém sem esperança. Os olhos de alguém que perderam a razão de viver e estavam aguardando a morte. Ele odiava isso, pois, por mais que fosse alguém bem cético, ele sempre acreditou que os olhos eram a janela da alma de uma pessoa, e ele se recusava a acreditar que aquele olhar vazio representava o seu interior, por mais que no fundo, ele soubesse que era verdade. E esse era o motivo de seu ódio. Ele conversava com Bailey e Ayla sobre tudo o que viam e como fugiriam da excursão quando chegassem, tentando manter a mente ocupada e afastar os maus pensamentos. A paisagem mudava de tempos em tempos. Primeiro a cidade, depois seus arredores, campos de trigo e por fim árvores grossas. Eles estavam se aproximando de uma montanha qual o ônibus atravessaria para chegar a seu destino. Tudo estava tranquilo, mas, por alguma razão, Jonah estava com um mau pressentimento. Suas entranhas estavam se revirando. Jonah só sentiu essa sensação uma vez em sua vida, e isso lhe deu arrepios enquanto ele desejava estar errado e que isso fosse só sua paranoia. Vocês estão sentindo isso? Jonah perguntou engolindo em seco. Você também? Isso é estranho. De onde isso me é familiar? Bailey disse. Ele estava tão atento quanto Jonah. Não estou sentindo nada. Parem com isso vocês dois. Vocês estão me dando arrepios. Ayla ficou assustada com a agitação dos dois. Ela parecia não sentir nada, mas ainda assim, o mal-estar de Jonah não passou, o que fez ele ficar atento e nervoso. Ele já estava pronto para derrubar a janela e pular para fora do ônibus em movimento quando alguém cutucou seu ombro, quase fazendo ele ter um ataque cardíaco. Seria o cutucou, pois seus fones o impediam de escutá-la. Essa simples razão quase fez Jonah ter uma morte prematura. Ele estava pálido e olhava para os lados com medo. Senloi, você está bem? Você parece assustado. Seri estava preocupada com a repentina agitação de Jonah. Ele tinha passado a viagem inteira sem dar um pio. Seri queria conversar com ele, pedir desculpas por não dizer nada para defendê-lo quando ele precisava de ajuda. Infelizmente, ela não conseguia iniciar uma conversa. Mas então ele ficou estranhamente agitado. Isso a preocupou. Ela já tinha escutado os rumores sobre o Senloi,
Mas isso não afastou e sim a fez se preocupar ainda mais com ele. Seria terrível se ele estivesse tendo uma crise de ansiedade no meio da viagem. Seri queria acalmá-lo, mas acabou tendo o efeito contrário. Bem, isso também o impediu de pular do ônibus em movimento. Isso fez Jonah voltar à racionalidade. Ele estava sendo paranoico além da razão. Apesar da sensação sufocante que o cercava, caso ele pulasse do ônibus a essa velocidade em uma pista tão movimentada, onde passavam vários carros, sobreviver ao pulo do ônibus seria o menor de seus problemas. Estou bem. É só que me lembrei de uma coisa ruim e isso me fez temer que isso acontecesse de novo. A situação fez com que Jonah respondesse automaticamente, sem se importar com o fato de estar falando com outra pessoa. Ele estava suando frio, encarando as próprias mãos com um visível medo em seus olhos. Bailey e Ayla não estavam muito melhores. Bailey também podia sentir que algo estava errado e Ayla confiava em seus amigos. E isso a fez ficar agitada sem saber o que iria acontecer. O ônibus já tinha começado a subir a montanha. A estrada era uma ladeira horizontal na montanha fazendo curvas que faziam uma estrada em zigue-zague, de forma que ficassem escalonadas uma em cima da outra. Aquela estrada estranha tomou a atenção de Jonah por um momento. Ele não sabia nada sobre engenharia ou seja lá qual fosse o ofício por trás do planejamento de estradas. Porém, aquela visão o fez questionar se aquilo era realmente necessário ou se só queriam fazer uma paisagem bonita para um cartão postal. O clima dentro do ônibus continuava o mesmo. Ninguém parecia sentir o mesmo desconforto de Jonah e Bailey, o que os fez se perguntar se algo iria acontecer mesmo. Seri ainda estava preocupada com Jonah, mas não sabia como poderia ajudar, então ela só disse a primeira coisa que veio à mente. Sabe, Senloway, eu queria ser forte como você, Seri disse enquanto olhava para além das janelas. O que você quer dizer com isso? Jonah perguntou. Essas palavras o fizeram se sentir estranho, quase o fazendo se esquecer da sensação que corroía suas entranhas. Quase. O que você fez hoje é algo que acho que nunca serei capaz de fazer. Eu não tenho a coragem que você tem para desafiar alguém contra todas as possibilidades. Você me lembra alguém que conheci há muito tempo, Seri disse. Ela tinha uma certa nostalgia em seu rosto. Essas palavras reverberaram em Jonah, o que o fez ficar sombrio. Ele não se achava corajoso. Não mais. Aquelas palavras só o fizeram ficar com um gosto amargo na boca, mas não porque ele queria voltar ao passado e sim pois ele odiava. Essa era uma das razões pelas quais ele não gostava de Seri. Me desculpa, eu sequer me mexi para tentar te ajudar, e foi eu que insistiu para que você viesse. Seri confundiu o silêncio de Jonah com raiva por ela não ter feito nada para ajudá-lo. Eu não sou corajoso como você pensa, eu só sou um idiota que só faz besteira. Sou um idiota que ignora os sentimentos dos outros até que seja tarde demais. Não te culpo por não querer que os outros pensem que você está com um idiota como eu. Jonah se virou para que ninguém pudesse ver seu rosto, mas Seri viu que ele estava apertando as mãos com tanta força que os dedos estavam brancos. Essas palavras não faziam sentido para Seri, então ela entendeu que ele estava falando de alguma fase difícil de sua vida. Bem, como eu disse, eu conheci alguém como você, 2 pessoas para ser mais exata. Eles eram muito corajosos e competitivos, e entre eles tinha minha melhor amiga. Ela era sempre alegre e sempre fazia de tudo uma aventura e eu a seguia para todo lado. Ela não quis se intrometer, então mudou de assunto dando a Jonah o espaço que precisasse. Pensar no passado fez Seri ficar com um sorriso bobo no rosto, se lembrando de suas travessuras de criança. Porém, quando ela olhou novamente para Jonah, ela o encontrou encarando com uma expressão sombria no rosto. Isso a assustou, mas ela permaneceu firme. O que foi? Seri perguntou. Ela estava assustada. Vendo aquele olhar, ela lembrou de todos aqueles rumores sobre o Senloway. Ela nunca gostou de rumores, mas eles inundaram sua mente. Então, agora você lembra? Jonah perguntou sem responder Seri. Ele abaixou o olhar logo em seguida, não aguentando olhar mais para Seri um segundo sequer. Não era vergonha. Ele só não queria que ela visse a frustração em seu rosto. Apesar das conversas paralelas em volta, o silêncio entre os dois se seguiu pelo que pareceram horas, com todas as vozes dos outros alunos caindo em seus ouvidos surdos. Bailey e Ayla estavam totalmente alheios à situação. Eles estavam ansiosos pelas palavras que sairiam da boca de Seri, na esperança de que isso os lançasse uma luz para entender o que estava acontecendo. Porém, Seri não sabia o que dizer. Ela estava lutando para entender a pergunta. O silêncio foi torturante. O clima estava pesado entre os dois. Seri não fazia ideia do que dizer, enquanto Jonah não dava um pio, e não olhava mais para ela. Mas Seri ainda sentia como se seus olhos a estivessem perfurando. Em cima da montanha enquanto o ônibus subia,
Uma figura infantil o encarava com um leve sorriso no rosto. Ele estava em um lugar onde ninguém poderia vê-lo e mesmo que o fizessem, se esqueceriam dele logo após se ele quisesse. A figura que parecia uma criança assentou-se em cima de uma pedra enquanto balançava seus pés como se os achasse engraçados e por alguma razão. Ele brincava jogando pedrinhas morro abaixo. Ele nunca perdeu o ônibus de vista e quanto mais ele se aproximava, maior ficava o seu sorriso como de uma criança que estava ansiosa pelo seu novo brinquedo. Ele olhou para a estrada que estava bem longe de sua posição, e ele acertou com uma de suas pedrinhas. Então outra pedrinha flutuou até sua mão e ele atirou na estrada também. Tendo acertado a estrada 10 vezes de 10 tentativas, ele pulou de animação enquanto um sorriso de pura emoção que só poderia ser visto em uma criança apareceu em seu rosto. De volta ao ônibus, o ônibus continuou subindo sem que Jonah e Seri retomassem a conversa. O ônibus já tinha feito um bom caminho e logo eles já estavam do outro lado da montanha, descendo outro conjunto de estradas escalonadas que os fazia descer em zigue-zague. As chances de retomarem a conversa pareciam perdidas, quando de repente Seri achou que finalmente tinha entendido a pergunta de Jonah. Senloi, você conhece a... Seri foi interrompida abruptamente pelo som estrondoso de rochas colidindo umas nas outras. O ônibus chacoalhava com o que parecia um terremoto. Todos pararam suas conversas abruptamente. Tudo aquilo aconteceu em poucos segundos, mas todos estavam entorpecidos e sem reação até que a primeira pessoa olhasse pela janela para que todos entrassem em desespero. É um deslizamento. O grito cultural tirou todos de seu torpor, fazendo com que mais gritos se seguissem enquanto as pedras desciam ladeira abaixo em nossa direção. Oi, 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 oi! Fico muito feliz que você tenha chegado aqui no final desse capítulo. Sério, gente, isso significa muito pra mim. Então, para que eu saiba que você chegou até aqui, a palavra secreta de hoje que vocês têm que colocar aí nos comentários é Regis God, ou God Regis.